Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. Esse podcast é um patrocínio, patrocínio do Rivotril. Por quê? Porque eu tomei hoje para ver se eu consegui dormir mais cedo e não deu certo. Eu espero que esse comecinho não renda mais um podcast que seja banido ou que eu receba alguma advertência, mas eu acho que não. Eu só recebi advertência em um podcast, que era de uma época que eu tava bem doido, falando de Covid, de vacina, e depois nunca mais recebi advertência nenhuma, então acho que não é uma bobeira dessa que vai fazer eu receber algum tipo de advertência, mas eu vi, cara, que os últimos podcasts o último podcast que fez sucesso foi eu falando sobre concursos, cara, que foi o que, por meu padrão de canal, mais viralizou e eu pensei, então tá bom, cara. Então vamos falar de novo um pouquinho sobre concursos. Eu tô sendo escravo do algoritmo. Falem, me xinguem. Falem que eu tô sendo escravo do algoritmo, mas eu tô fazendo uns testes aqui. Porque assim, esse canal, eu tenho esse canal há 3 anos, esse canal nunca me deu dinheiro, nunca me deu fama, nunca me deu status, eu nunca fiz questão também, afinal de contas eu não mostro meu rosto nesse canal. Então, esse canal ele é praticamente um experimento social para ver como é que o algoritmo funciona, para ver se o negócio, o que funciona, o que não funciona, se o canal, depois que você fala algumas merdas, ele fica para sempre em Shadowban ou não. Esse canal é um experimento no fim das contas. Talvez no futuro eu venha a criar um outro canal com o meu nome mesmo e eu vou ter a experiência desse canal aqui, das coisas que eu falei aqui, dos extremos que eu fui nesse canal para ter uma ideia de como é que o algoritmo funciona, para ter uma ideia de como é que a plataforma funciona e, acima de tudo, para ter uma ideia de como as pessoas funcionam. E no último vídeo eu falei sobre concursos, eu sigo lendo as leis orgânicas, acho o negócio completamente insuportável. Eu não sei porquê, cara, é um negócio em português. Eu entendo o que eu tô lendo, eu, eu entendo o que eu tô lendo, mas eu não compreendo, entende? É um português que não é o português que você usa para falar com as pessoas, para se comunicar. É um português estranho, é um português rebuscado, é um português datado, mas é mais que isso, porque se eu ver um texto de um jornal dos anos 80, eu vou entender o que está sendo dito ali. É um português, é um português difícil, entendeu? É um português propositalmente difícil, eu chego a essa conclusão. Que tem um monte de coisa ali que que dava para. É um português prolixo, eu achei a palavra certa. É um português excessivamente prolixo. E eu não sei, cara. Eu já nem sei se dava para enxutar aquilo, se tem que ser desse jeito mesmo. Porque, por mais que pareça uma bobeira, por exemplo, o prefeito vai lá, aí o prefeito morre. Como é que faz? Tem que ter a lei. Daí tá nessa lei orgânica. Aí o vice-prefeito, sei lá, ele começa a usar cocaína na mesa do escritório do negócio. Aí demitem ele. Aí tem que ter alguém para assumir. E o que vão fazer com esse vice-prefeito? Aí tem que ter uma lei para isso. E nessa lei já tem que ter exceções, entendeu? Aí tem, sei lá, aí não consegue, por algum motivo não conseguem achar, ninguém quer mais ser prefeito naquela cidade, aí tem que ter uma lei explicando aquilo. Então você vê que no fim das contas, de uma forma meio que infeliz, é necessário todas essas leis, não porque as coisas vão acontecer daquele jeito ou vão dar errado, mas é porque tem uma possibilidade. Então quem escreveu aquilo lá é um grande neurótico, entendeu? A Constituição, as leis é uma grande neurose, é um grande si, sabe, uma mãe super protetora que protege o seu filho contra tudo, que tem medo
dele sair sozinho, e daí fica colocando um monte de empecilho, tipo, e se ele tropeçar no meio-fio e bater a cabeça, aí ele vai morrer, então é melhor ele ficar em casa, ou ele vai, ou sempre essa. Ele vai numa festa, vão colocar bebida, vão colocar droga na bebida dele, ele não vai notar, e aí vai ser muito ruim, e não sei, é sempre umas neuroses, assim, de coisas que podem acontecer, mas assim, aí se você segue nessa neurose, você não vai pro mundo, você vira um merda, entendeu? Porque é justamente indo pro mundo e entendendo como é que ele funciona que você aprende a lidar com o mundo. Se você fica nessa de não, mas eu não vou porque pode dar errado nisso e naquilo. Se você for para pensar bem, tudo na vida pode dar extremamente errado de várias formas diferentes, de vários jeitos diferentes e com várias combinações trágicas diferentes. E o dar certo eu não, é sempre poucas coisas assim. Você dá certo é meio que sempre a mesma coisa. Talvez seja de uma forma um pouco diferente, mas o dar certo é sempre uma coisa só. Você só pode dar certo de um jeito, mas você pode dar errado de vários jeitos diferentes antes de dar certo. E isso aí se traduz também para lei. Então é um monte de lei prevendo merdas acontecendo, prevendo pessoas fazendo merda. E por isso que é chato, cara. É chato porque ler a Constituição ela é uma grande mãe neurótica, acreditando, falando um monte de si, e se isso aqui, e se aquilo lá, e se não sei o que, entendeu? Aí é chato ler aquilo. Aí tem um monte de bifurcação, entendeu? Tem o artigo, aí tem o inciso, aí tem o negócio que vem depois do inciso, sabe? Faz um texto só, sabe? Não tem como você simplesmente fazer assim. Você nomeia os parágrafos e nomeia as páginas. Aí se alguém quiser ver aonde é que está a lei, você fala página 17, parágrafo 4º. Aí, sei lá, cada página tem 5 parágrafos, 6 no máximo. Sabe qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de fazer alguma coisa assim? Por exemplo, uma Constituição de 1.200 páginas. Aí cada página são 5 parágrafos, ou 6, ou 7, não importa. Aí você, sei lá, você vira para a próxima página, recomeça os parágrafos. Então, página 3 tem lá os 3 parágrafos, tem lá os 5 parágrafos, página 4 tem outros 5 parágrafos, que começa de novo. E daí você quer ver alguma coisa que está sendo dita, você vai lá. Vá na página 920, parágrafo 4º. E deu, cara. Resolveu o problema, cara. Eu não sei qual é a sina de ter artigo e ter inciso, aí ter um negócio que vai depois do inciso e contar tudo em número romano. O artigo é contado em número normal, mas daí o outro negócio é em número romano. Pra que complicar tanto, cara? Não dá pra você olhar pra isso e pensar: o país quer ir pra frente, o país quer prosperar, o país quer ser alguma coisa. Que não tem como, cara. Como é que você olha para um negócio daquele, né, que é um treco horroroso, horroroso? Como é que você pensa que aquilo foi feito para ajudar o país a prosperar? Não tem como, é impossível, não dá, simplesmente não dá. E outra coisa estranha também é que você começa a ver uns negócios esquisitos, tipo, você tá lá, tem as coisas que são escritas. Aí às vezes tem coisas que são escritas que tem uma linha assim, ou seja, tipo, dando a entender que aquilo não conta mais. Então então por que que não tira? Então por que que não tira? Só tira. Tira dali.
não deixa riscado, né, ocupando espaço. É só tirar, entendeu? Aí tem um monte de coisa, tem escrita. Aí também tem, por algum motivo, eu não sei se isso daí é só nessa. Na outra, eu tô lendo leis orgânicas demais de uma cidade. Tem cidade que só aparece uns trecos riscados e, e o resto é letra normal, assim, tranquilo, sem estar riscado, nada. E às vezes, quando alguma novidade, tipo de 2020, eles deixam em letra azul. Só que tem outra cidade que eu tô lendo também, é que tem letra. O negócio ele foi alterado em 2008 e a letra ainda tá azul. Então tem umas coisas que é uma letra normal para você saber que faz um pouquinho mais de tempo que aquela lei tá em vigor. E tem coisas escritas em azul que é para você saber que aquilo lá é de 2008. Aí, aí eu pergunto, pra, pra quê? Entende? Não tem. Deixa. Tira a coisa antiga riscada e deixa a nova sem deixar azul. Só deixa a lei nova. Por quê? O negócio de 2008 ainda tá azul, cara. Não é mais novidade. E eu não sei, cara. Quanto mais eu estudo o Brasil, mais eu vejo que o Brasil é um lugar estranho, cara. Sempre foi um lugar estranho. Aí teve a sua época dourada, que foi de 2002 até 2022, cara. 2002 começou, assim, eu acho que foi assim, 2002 que começou as coisas começaram a dar certo no país, tipo, no sentido de, tipo, tá, não tinha mais inflação, as pessoas estavam felizes, tinham poder de compra, passar em concurso era fácil porque não tinha concorrência. Eu não posso falar muito sobre a iniciativa privada, mas eu acho que ainda era uma época onde se você tinha um curso superior, você se dava bem, sem muito esforço. Se você não tinha também, eu acho que você conseguia algum emprego de uma forma mais simples, sem muita dificuldade. Aí começou a dar merda, começou a dar merda. Aí mas teve pelo menos uma certa respirada em questão de liberdade. As pessoas começaram a ter esperança num Brasil mais inteligente, culto, num Brasil é, num Brasil mais civilizado. Aí veio ano, foi ano, aí chegou 2016, teve a eleição do Trump. Nessa o país já estava com a Dilma impeachmentada, tinha o Temer. Nessa época eu não acompanhava muito política, mas assim, viver era um negócio relativamente simples, apesar de tudo. Eu não vou dizer que era a melhor coisa do mundo, que a minha adolescência foi um negócio. Não foi horrível, sabe? Eu não ficava apanhando quando eu era adolescente ou quando eu era criança, entendeu? Eu nunca sofri esse tipo de bullying, mas eu sofria mais um certo ostracismo social, assim, aquela questão de, porra, chegou sexta, chegou sábado, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém. Eu tinha isso. Então, assim, bom não foi, entendeu? Só que pelo menos tinha uma certa questão de que, assim, se você fizer o teu dever de casa, a tua vida vai, sabe, vai se ajeitar e você vai ter um dinheiro e um emprego e as coisas vão dar certo. Aí isso começou a ser procrastinado. Eu lembro que em 2015 eu até brincava com as tiazinhas, que eu trabalhava com umas tiazinhas de arquivo, né? E aí elas me zoavam às vezes, porque, sei lá, eu tava com a camisa rasgada, essas coisas. Não era por falta de dinheiro, era porque eu era meio desleixado nessa época. Eu tinha o quê? 18 anos nessa época, eu era desleixado pra caralho. E aí eu brincava com elas, não, é a crise, eu tô assim por causa da crise. E beleza.
Daí todo mundo ria e era isso aí. E tem outra coisa também, nessa época as pessoas elas eram mais humanas, sabe? Elas eram menos enjoadas, tá ligado? Na verdade, desde da época que eu era adolescente, quem tinha minha idade era meio enjoado, meio antipático, difícil de bater um papo, uma gente que vive querendo se achar inteligente. Eu sempre fui um cara considerado inteligente pelas pessoas, só que eu sempre fui um cara que prezou muito em ter uma boa conversa, entendeu? Eu não era aquela pessoa que queria. Tanto é que eu tenho um podcast hoje que eu percebi que é melhor você gravar um podcast, postar na internet e torcer para um ou outro gostar do que você escuta, e se gostar mesmo, comentar assim, pô, gostei, é isso aí. Às vezes compensa mais do que você tentar conversar no mundo real. Só que naquela época não existia isso. Então eu sempre sentia muita falta de ter uma conversa mais simples, mais pura, tentando entender as coisas, tentando achar alguma solução para algum problema, tentando simplesmente, sabe, chegar a algum ponto. Não é discutir alguma ideia, é explorar uma ideia, vamos colocar assim. Só que nunca acontecia, entendeu? As pessoas sempre foram meio, eu não digo rasas, que isso é muito arrogante, mas elas sempre foram muito autocentradas, objetivas demais, práticas demais, só que no sentido que na minha visão é meio negativo, sabe? Por que eu comecei a falar disso? Mas, enfim, a minha adolescência não foi lá a melhor coisa do mundo, mas pelo menos os mais velhos eles tinham assim uma boa vontade de jogar a conversa fora mesmo, sabe? Tentar entender o seu ponto, e tentar não necessariamente fazer essa conversa romantizada que eu acabei de falar, mas jogar uma conversa fora, tentar entender o ponto do outro. E isso, cara, foi acontecendo que assim, o tempo foi passando e hoje parece que tipo, as pessoas mais velhas continuam tendo essa boa vontade, só que elas estão ficando muito velhas. E quem é jovem meio que tá nessa mesma, sabe? Nessa mesma, esse mesmo mundinho autocentrado, só preocupado com o próprio umbigo. E isso cansa, cara. Ah, isso cansa pra caralho. Enfim, e eu comecei a falar disso porque, enfim, daí eu brincava com essas tias, né? Não, às vezes quando eu tava meio vestido meio de forma desleixada, é a crise, por isso que eu estou assim, não sei o quê. Só que essa crise é 2015, aí perdurou 2016, 2017. Aí veio 2018 com Bolsonaro, entendeu? Nessa época meio que já estava todo mundo entendendo, até eu que não acompanhava o direito político nessa época, eu já estava entendendo que o negócio tava num nível muito, sabe, agudo, ao ponto de, assim, achar um emprego que paga um salário mínimo estar difícil. E daí teve uns anos dourados. Os anos dourados não foram anos de prosperidade, foram anos de esperança. Tipo, agora vai, é só a gente fazer o dever de casa, que a nossa vida se ajeita, porque o país vai se ajeitar. Aí veio 2022 e aí foi a tampa no caixão. Aí foi, eu acho que foi um, um vínculo rompido generalizado, onde as pessoas simplesmente viraram a chave. Elas deixaram de ter aquela mentalidade de porra. Eu acho que o país ele vai se tornar um lugar um pouco melhor
e basta fazer o meu dever de casa, fazer as minhas coisas, fazer o meu trabalho, ter o meu plano de estudo, seja para concurso, seja faculdade, que as coisas vão se resolver. E passou a ser algo mais como: ok, eu moro em um país ridículo, eu tenho que resolver a minha vida o mais rápido possível e, se possível, sair daqui e esquecer que um dia eu fiz parte desse povo, dessa terra e dessa história. E é essa a virada de chave que eu realmente sinto que aconteceu. Porque o país sempre foi um lugar meio torto. Eu não posso também falar, eu nunca, tipo, peguei uma lei orgânica, nem sei se existe, mas, tipo, uma lei orgânica de um interior dos Estados Unidos ou no Canadá para saber o quão diferente é ou o quão desorganizado é. Mas a questão é que as leis, aqui você pega um negócio, você começa a ler as leis aqui, você vê que elas não são mal, elas são bem feitas até. Elas preveem várias merdas acontecendo, elas têm artifícios para caso aconteçam vários tipos de merdas diferentes, só que elas não têm o mais importante que é a questão de serem seguidas, né? Nunca são seguidas. Então você vê aquele calhamaço de lei que, se você ficar 2 horas seguidas lendo aquilo ali, você não termina. Acho que você demora assim, lendo 1 hora por dia, você demora uns 3 dias lendo rápido para terminar aquilo. Se quiser ler bem em 4 dias, para nada, porque você sabe que nada daquilo vai ser seguido à risca. E só que daí a gente teve aquele momento de esperança, entendeu? Aquele momento de vamos lá, as coisas vão ser melhores, entendeu? E esse momento não começou com Bolsonaro, esse momento começou com o próprio Lula, com o próprio plano real, que todo mundo ainda estava meio que com medo, aí chegou o Lula, a coisa começou a dar certo, sabe? O país, ele teve aquele voo de galinha, e as pessoas aproveitaram aquilo, mas não fizeram questão de manter. Então, assim, de 2002 até 2012 foi meio que uma prosperidade, não, não sei se é acidental, mas foi assim, foi uma prosperidade momentânea, de 2013 até 2020 e 2013 de 2013 a 2022 meio que foi um momento de esperança momentâneo. Então essas duas épocas aliadas formou um momento de a era de ouro do Brasil, que eu acho que foi embora. A não ser que aconteça uma merda muito grande com o resto do mundo, e aqui não se torne um lugar necessariamente bom para se viver, mas seja um dos melhores lugares, porque o mundo inteiro piorou muito. Mas eu não sei. Eu chuto que. Eu não chuto mais nada. A verdade é que eu não sei. Eu não vou mais tentar dar palpite e fazer previsões. A verdade é que eu não sei. A única coisa que eu sei é que a chave virou, entendeu? A gente não está mais em uma época de. A gente não tem mais aquela prosperidade, mesmo que momentânea, que tinha de 2002 até 2010, 2012, forçando a barra. E a gente não tem aquela esperança em um país melhor, mais justo, mais honesto e mais próspero, entendeu? E isso afeta diretamente a minha vida, porque como eu vim mais do sul, eu vim de um lugar onde as coisas funcionavam melhor. Elas não eram perfeitas, mas como eu era de uma cidade muito pequena, elas funcionavam. Era uma bolha, a cidade inteira era uma bolha, então as coisas
ainda funcionável. Mas eu via pelas gerações mais jovens que assim, toda merda que tá acontecendo no mundo tava descendo para lá também. Só que eu tive que me mudar um pouco mais ao norte e eu vi que o negócio tá muito pior, tá muito mais avançado, tem muito mais pobreza, tem muito mais ignorância generalizada, muito mais mesquinhez, muito mais egoísmo e eu simplesmente me deixei afetar por isso e eu mesmo me tornei uma pessoa um pouquinho menos é, qual palavra eu posso usar? Eu me tornei uma pessoa um pouco mais ruim mesmo, uma pessoa um pouco mais mesquinha, justamente por eu estar rodeado de pessoas assim. Não rodeado de pessoas assim, mas assim, convivendo em um local onde o número de pessoas assim é maior, entende? E tudo isso me fez, sei lá, simplesmente entender que o Brasil é dos espertos, sempre foi dos espertos e provavelmente sempre será, entendeu? É um país maravilhoso para quem tem dinheiro e sabe agir com malandragem. E horrível para todo mundo. Sempre foi assim, sempre vai ser, e eu tenho minhas dúvidas se não é a natureza do brasileiro ser desse jeito. Mas foi esse podcast. Ele saiu um pouquinho bad vibes, né? Mas é bom alternar um pouco também. Sempre podcasts good vibes. Fica enjoativo, né? A vida é feita de uns altos e uns baixos. E é isso então. Fui.